Povo abençoado de Deus, sejam bem-vindos ao canal Bizu do Celinho, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu trouxe uma questãozinha bem legal, que é uma questãozinha da EFON, né? Para quem é meu aluno, ela tá lá no livro do terceiro ano, né? Principalmente a galera aí do Colégio Adventista, na página 19, exercício número 4, tá bom? Que é o da EFON. Caso você não seja bem-vindo, tá? E acompanhe os vídeos aqui do canal para você ficar aí, né, por dentro aí de boas resoluções de questões. Então, sem demora, vamos que vamos, né? Pra gente não perder tempo, tá bom? Vamos lá. Olha, a EFON de 2020 caiu assim. Duas esferas condutoras idênticas de carga 2 microcoulomb. Então, galera, a primeira coisa que eu vou marcar aqui, ó, é que as esferas são iguais, tá bom? Beleza? E elas têm ali a mesma carga, que é 2 microcoulomb. Lembrando, pessoal, tá? 2 microcoulomb, já começa por aqui, é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá legal? Já comecei aí ajeitando a unidade. Estão penduradas em fios não condutores, no caso, né, isolantes, de comprimento D igual a 30 centímetros. Então, Celinho, esse 30 centímetros está onde? Tá aqui, ó, 30 centímetros, beleza? Conforme representado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale quanto, galera? 90 graus, o que ele me pergunta? O valor das massas das esferas, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que entender aqui. A abertura entre as esferas vale 90 graus. Já fiz até um pontilhado aqui para te ajudar. Se eu tenho 90 e ele é simétrico, então significa que desse lado tenho 45, certo? De ângulo. E aqui eu tenho 45 também. Como eu quero a massa das esferas, não interessa muito se eu vou pegar do lado esquerdo ou do lado direito. Por quê? Se eu fizer a conta, vai dar certo, né? Tanto para um lado quanto para o outro, correto? Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa representação e fiz aqui do lado para você, para a gente não ficar com muito tempo de vídeo, né? E aí eu já representei ali. Então, coloquei os 45 graus, né? Que eu prometi para vocês. E aí você vai me perguntar, mas prof, que vetores são aqueles ali? T, F, P, o que é isso? Vamos lá, vou te explicar agora. Quando eu pego questões desse tipo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um negócio chamado diagrama de forças, tá? O que é o diagrama de forças? São as forças que agem no sistema. Então vamos lá. Eu observei que essas duas esferinhas aí são de carga aqui e elas têm uma força entre elas que é repulsiva, porque ó, elas não estão juntas, elas estão o quê? Afastadas. Então, com certeza, galera, existe uma força para onde? Para o lado direito, que aí eu vou chamar de força F, que é a nossa força eletrostática, beleza? De repulsão. Ah, professor, tem massa, não tem? Tem. Então, também tem uma força que eu vou botar aqui para baixo, em direção ao centro da Terra, que ela é quem? É o peso da esfera. Lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade, tá bom? E, prof, tem uma linha ali, né, que tá juntando, né? Parece que tem uma corda ali puxando a esfera. Tem também. Então, ali a gente chama de força de tração, tá, galera? Então, aqui eu chamo de força de tração. Combinado? Beleza. O que eu observei? Eu observei que a força de tração, ela é diagonal, né? Construir ali de maneira diagonal. E aí, com certeza, eu representaria aqui um vetorzinho para o lado esquerdo, chamado TX, já que ela também está para o lado esquerdo. E esse vetor em diagonal, além do lado esquerdo, ele está conservando uma característica para onde? Para cima, que eu vou chamar de TY. Então, analisa o seguinte. Tem um vetor na diagonal para cá. Ele está vindo para a esquerda e para cima ao mesmo tempo. Então, eu represento a tração por TX e TY. Legal? Isso aí. Prof, esse desenho que você fez aqui do lado? É, isso aí. Mas vamos lá. Por que você fez um outro desenho ali, né? Galera, eu fiz um outro desenho ali, o terceirozinho, né? Também para adiantar. Porque a gente precisava unificar esses três vetores nossos aqui, ó. Que é o T, o F e o P. Então veja que eu juntei os três vetores, né? Em forma de um triângulo retângulo. Você vai falar, interessante, legal, verdade, ó, dá para fechar um triângulo direitinho, né? Se a gente arrumar eles. Isso aí. E para que serve? Para a gente calcular uma relação trigonométrica. Como eu não estou interessado na tração, a tração eu não quero, né? Nada com ela, eu vou puxar a ideia ali de tangente. Por quê? A tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo.
Só que o cateto oposto, no caso, quem ele é? É o F. Você vê que ó, o cateto oposto ao ângulo é o F. E o cateto adjacente é o P. Certo? Beleza, então eu sei que a tangente do ângulo é o F sobre P. Só que, no caso aqui, eu tenho tangente de 45 graus, que é igual a F sobre P. Galera, você lembra a tangente de 45? Tem até uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. É, isso aí, canta aí, tá? A tangente de 45, pessoal, ela é igual a 1. E aí, com certeza ali, eu vou ter 1 igual a F sobre P. Pessoal, acho que eu matei mistério, hein? Pois é, também. Por quê? Se eu fizer a regra de 3, eu acabei de descobrir que essa questão vai sair fazendo o quê? A força é igual ao peso. Beleza. Tranquilo? Então tá aí. Meu caminho tem que ser esse. Então F é igual a P. Vem comigo aí, vamos lá. Bom, se eu sei que F é igual a P, vamos lá, galera. O que eu tenho que fazer aí? O F é o F colombiano, que é o K vezes o valor da carga, né? Que é A, que é B. Só que aí, no caso, o valor da minha carga é Q, tá vendo? Ó, as duas, né? Q e Q. Então, Q vezes Q vai dar Q elevado ao quadrado, dividido pelo quadrado da distância, que é igual a massa, no caso, representando o peso, tá? Vezes a gravidade, tá bom? Lembra, não esquece não, tá? Peso é igual a massa vezes a gravidade, tá bom? Pra você não esquecer que eu tô colocando o mg por causa daquele pezinho ali. Ah, beleza, prof. Aquele K ali, ele me deu, que ele falou que lá, né, na questão, que era 9 vezes 10 elevado a nona, tá bom? Beleza. O Q, ele também me deu, volta aqui, ó. Ele é 2 vezes 10 elevado a menos 6, não é? Olha lá, ó, tá lá em cima. Então, ó, dá uma olhada. A gente vai colocar 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tô fazendo bem devagarinho aí pra tu poder acompanhar, tá bom? Elevado ao quadrado. E aí dividiu, galera, por quem? Pelo quadrado da distância. Beleza. Que por enquanto a gente não sabe qual é. M vezes a gravidade, que vale 10. Tá bom? Beleza. Você vai falar, pô, prof, mas como é que tu não sabe a distância? Olha pra lá, volta lá. A distância não é 30? Não, criatura, presta atenção. Tu tá dando mole, hein? Ó, 30 no caso, é essa parte aqui, ó, que é a hipotenusa desse triângulo grandão, né? Então, se eu olhar bem ali, ó, esse triângulo que eu tenho aí, eu vou desenhar ele aqui pra você, ó. Ele tem ali a abertura de 45 e esse D aí, ele é a hipotenusa desse triângulo, ó. Ele tá aqui, correto? Então, beleza, ó. 30 centímetros, ó, vê se não é isso. Então, 30 centímetros aí, né, se a gente for representar em notação, vai dar 0,3 metros. Vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui eu tenho uma distância entre essas cargas, tá vendo? Ó? Aliás, entre a carga e esse ponto central, né? Como se a gente fechasse esse triângulo. Mas entre as duas cargas eu tenho o dobro dessa distância, porque aqui também é D. Então, por que eu quero nessa situação? Eu quero encontrar aquele D me interessa. Porque aí eu vou ter que dobrar esse valor, correto? Beleza? Vamos lá. Faz um negócio comigo aí, ó. A gente vai fazer assim para calcular esse D, tá? A gente vai usar uma relação chamada seno. Então, o seno de 45, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao D dividido, galera, por aquele Dzão ali que a gente colocou, que é o 3 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Prof, dá para calcular esse D? Com certeza. Vamos lá. D igual a 3 vezes 10 elevado a menos 1, dá uma olhada, vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, tá bom? Como eu quero a distância maior ali, eu vou dobrar esse valor, correto? Então, vou colocar 2 vezes o 3 vezes 10 elevado a menos 1, raiz de 2 sobre 2. Prof, dá para cortar ali, não dá? Dá. Então, ó, corta 2 com 2. O que sobrou, galera? 3 vezes 10 elevado a menos 1, raiz de 2. Volta lá. O que eu vou fazer aqui agora? Esse aqui de baixo, a gente vai colocar aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 1, raiz de 2 elevado ao
quadrado, beleza? Pronto. Galera, agora é só finalizar. O que que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu vou repetir o 9 vezes 10 elevado a nona, tá bom? Vai ficar 2 elevado ao quadrado, que dá quanto? Dá 4. E aí vai ficar 10 elevado a menos 12, que o menos 6 multiplicou ali. No de baixo, eu tenho 3 elevado ao quadrado, que também dá 9. E vai dar vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2. Por que vezes 2? Porque quem está na raiz elevado ao quadrado, a gente corta a raiz. Beleza? Ali vai ficar m vezes 10. Beleza? Pronto, aí, ó. Fechei. Tem 9 e 9, né, professor? Tem. O que que eu posso fazer? Cortar. Então, ó. Eliminei. Tá bom? Vamos lá. Se eu eliminei ali, o que que sobrou? Sobrou 4 dividido por 2. Mas 4 dividido por 2, professor, dá 2. Falei a verdade. Isso aí. E esses expoentes aí, o que que eu faço? Repete a base, soma um expoente, né? 9 menos 12 dá menos 3, tá bom? E ali embaixo, galera, eu tenho 10 elevado a menos 2, correto? E ali do outro lado, continuo com o meu humilde e simples m vezes 10. O que que eu vou ter aqui? Vamos lá. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a. Ó, subtrai o expoente agora. Vai ficar menos 3. Presta atenção. Meus alunos geralmente erram muito isso aqui. Menos 3 menos menos 2. Então vai ficar menos 3 mais 2. Vai ficar o que, galera? Menos 1. Tá bom? Então, ó. Menos 1. Que é igual a m vezes 10. Tá? Então a massa, vamos lá. É 2 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 10. Se eu for simplificar por 2, vai dar 1/5, certo? Dividindo em cima e embaixo por 2, vai dar 1/5. 1/5 vezes 10 elevado a menos 1. Professor, fui dividir 1 por 5 ali na mão e descobri que dá 0,2, não é isso? É, isso aí. 0,2 vezes 10 elevado a menos 1, tá bom? Beleza? Só que isso aqui, vamos dar uma ajeitada, vai ficar 0,02, tá bom, galera? 0,02 o quê? Quilogramas, tá bom? Então a massa aí, em gramas, né, no caso a resposta, vai dar 20 gramas, tá? Beleza? Ali eu esqueci, né, de colocar as alternativas, mas aí a gente teria, se não me engano, a alternativa letra, deixa eu olhar no livro, eu tenho aqui ela, a alternativa letra A, tá? Para quem fez essa prova aí, né? A alternativa letra A de alegria, 20 gramas, tá bom? Beleza, galera? Ficou um pouquinho extenso, né? Deu aí os seus 3 minutos, mas lembra que eu falei um pouquinho no início e expliquei passo a passo, devagarinho, com calma, tá? Ok? Quando você for olhar o seu professor resolvendo questão, tenha em mente o seguinte, tá bom? A gente explica devagar, né? Para que você possa entender. Então, se você contar, a pessoa levou 10 minutos para fazer a questão, o que que vai ser de mim? Ah, meu Deus! Né? Camarada, a gente leva 10 minutos para resolver uma questão explicando, mas se tivesse que fazer direto aqui, com certeza a gente faria bem menos tempo, tá bom? Então, espero que você entenda isso, tá? Tempo de qualidade. Beleza? Dá aquele like, curte, tá bom? E fica ligado aí no canal que sempre tem mais. Então, boa prova pra você, tá bom? Abraço! Valeu!